Oi pessoal, vamos continuar aqui a nossa disciplina de Geografia Ambiental. Bem, o nosso tema agora vai ser interpretação de mapas. Aí você diz, bem, eu vou ser técnico em meio ambiente, por que eu tenho que interpretar mapas? Muitas das informações que vocês precisam chegarão até vocês através dos mapas. Quando você encontrar algum problema a ser resolvido no meio ambiente, as informações que você precisa dificilmente serão relatadas através de um telefone ou através de uma pessoa. Quando você disser, olha, eu preciso saber quais as indústrias têm em torno desse local onde o rio está poluído, se existe alguma indústria que está jogando algum poluente nesse rio, na verdade, muitas vezes eles podem te entregar um mapa com as indústrias existentes ao redor desse rio, que poderiam estar poluindo desde a nascente até a jusante, certo? Então vocês precisam entender o mapa, interpretar o mapa, ler o mapa. Bem, mas o mapa não tem nada escrito para se ler? Tem sim, só que através de linguagens, através de símbolos. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Veja só, esses símbolos que eu falei para vocês são os elementos de representação, certo? Muitas vezes, quando a gente precisa copiar alguma coisa rápida no caderno, alguma coisa, a gente não utiliza símbolos para representar algumas coisas. Então, você quer determinar que alguma coisa é importante, você coloca uma estrelinha lá e marca, olha, isso aqui é importante, aquela parte tem que ser estudada mais a fundo, não é assim? E o mapa é da mesma forma. Os símbolos vão nos indicar o que ele quer nos dizer. Quais são os elementos gráficos contidos naquele mapa, naquele pedaço de papel que vai lhe dar as informações que você precisa para muitas vezes resolver problemas ambientais, que é o que vocês vão enfrentar, certo? Veja só, o que são os elementos de representação? Se uma carta ou um mapa é a representação do que você tem de natural ou artificial em um determinado local, uma determinada superfície, a representação só pode ser convencional, através de pontos, através de círculos, traços, polígonos, cores. A representação vai ser através desses símbolos. Essa simbologia vai ajudar para que você faça a leitura correta de um mapa, certo? E muitas vezes não é tão simples assim, bater o olho e a leitura é direta. É preciso que você tenha um conhecimento mais a fundo dessa simbologia. E nós vamos ver isso na nossa apostila. Na nossa apostila nós temos determinado passo a passo quais são os símbolos e o significado de cada símbolo daquele para a interpretação de um mapa. Mas nós vamos entender um pouco mais aqui na nossa aula, certo? Veja só. Qual que é o objetivo da nossa carta ou do nosso mapa que nós estamos recebendo? Representar duas dimensões. A primeira refere-se ao plano e a segunda vai se referir à altitude. Então a gente vai ver que o mapa pode sim nos mostrar a altitude de determinados locais, a profundidade de determinados locais, de determinadas coisas que nós estamos visualizando através do mapa, certo? Desta forma, os símbolos e as cores convencionais vão ser de duas ordens. Nós temos os símbolos planimétricos, atentem-se para o nome, planimétricos, plano, e altimétricos, altitude, tá? Lembrem sempre, uma dica que eu dou sempre para os meus alunos, quebrem a palavra, cortem a palavra ao meio para que vocês entendam melhor o que ela quer dizer, principalmente aquelas palavras que vocês nunca ouviram, tá? É o exemplo do planimétrico. Corta ela aqui e vocês vão pensar em plano métrico, ok? Veja só, a planimetria. A planimetria, ela vai possibilitar que a gente consiga interpretar os elementos físicos ou naturais contidos naquele mapa.
como hidrografia, vegetação, certo? Que serão essenciais para a nossa interpretação, para solucionar o nosso problema ambiental que a gente vai enfrentar naquela região. Outra coisa que a gente consegue através da planimetria é a determinação de elementos culturais ou artificiais. Do que eu estou falando? Quando eu falo em elementos culturais, eu estou falando, ou artificiais, sistema viário, construções, limites políticos ou administrativos, certo? Eu estou me referindo à ocupação humana, à interferência humana naquela região e o que é que o mapa está querendo nos dizer através disso. Tudo isso será feito através da planimetria. Então, nós teremos esses dois tipos de elementos, os físicos ou naturais e os culturais ou artificiais. Veja só, esse mapa é o mapa da região de Bonito e o que ele está querendo nos mostrar? Nós podemos ver, região de Bonito, o que nós temos mais? Águas, né? São as águas que interessam quando a gente pensa em turismo nessa região. Então, quando nós pegamos um mapa turístico da região de Bonito, o que a gente quer saber? A gente quer saber onde as águas cortam essa região. Então, nós temos aqui a representação através desse elemento que são as linhas, certo? Em azul, a água é representada em azul. E o que a gente pode ver também? Linhas mais grossas indica maior largura de margem, maior volume de água. Linhas mais finas, eu tenho os rios mais estreitos, menor largura de margem, certo? Então, aqui eu posso interpretar que as regiões de turismo da região de Bonito, elas estão sempre às margens desses cursos d'água, veja só, buscando sempre os cursos d'água. Então, esse mapa me falou muita coisa. Se o meu objetivo é esse, de buscar as áreas turísticas, eu busco as áreas de água. Agora, quando eu falo da parte humana, veja esse mapa. Na legenda, ele me indica vias de circulação, estradas de rodagem. Olha a simbologia utilizada. Estrada de rodagem, uma linha reta e grossa. Estrada pavimentada, aqui me indicando 2 ou mais vias. Tráfego permanente, pontilhado. Tráfego periódico, linha cinza. Esses pontilhados, tudo isso, olha aqui, via simples, via dupla, são simbologias utilizadas para indicar as vias de circulação. Então, se eu pego um mapa com o objetivo de verificar as vias de circulação desse mapa, eu vou encontrar esse tipo de simbologia, ok? Outro tipo de mapa planimétrico seria esse de limite regional político. O nosso mapa do Brasil, que a gente conhece muito bem. Veja só, um mapa regional em que me indica as regiões brasileiras, podendo indicar determinação política, determinação econômica, certo? Das regiões. Quando eu falo em altimetria, até então eu estava falando com vocês em planimetria, plano. Quando eu falo em altimetria, eu estou levando em consideração os aspectos do relevo representado através das curvas de níveis, dos perfis topográficos, do relevo sombreado, cores hipossométricas. O que quer dizer isso? Tudo isso vai me indicar as altitudes em que eu estou trabalhando. Se eu tenho um problema de erosão, certo? Um problema de sedimentação em um determinado rio, é importante que eu conheça as regiões que rodeiam esse rio, as suas altitudes e os problemas erosivos que estão rodeando este rio. O que é que está causando essa sedimentação nesse rio? É preciso analisar a região ao entorno deste rio. E para isso eu preciso analisar a altitude dessa região e os problemas erosivos que estão ocorrendo, certo? Daí a importância da altimetria. Veja só, aqui a gente tem um mapa de altimetria, certo? Indicando, através de cores, as altitudes do relevo. Então, eu tenho altitudes, baixa altitude, que são as verde claro, verde mais escuro. Então, essa região aqui é uma região de baixa altitude. E as regiões mais escuras, que chegam a 1.700 metros, mais de 1.700 metros,
São essas regiões aqui indicadas pelas cores mais escuras. Então, só de bater o olho neste mapa, eu já consigo visualizar, por exemplo, que eu tenho regiões aqui mais altas e que eu tenho regiões baixeiras mais aqui ao nordeste deste mapa. Localizado aqui em Santa Catarina, este mapa pequeno aqui está nos indicando a localização dele. Bem, aqui eu gostaria de mostrar para vocês os seguintes detalhes. Para que eu interprete um mapa, é preciso juntar todas as informações que nós tivemos até agora. As informações da aula de cartografia, a primeira aula, e as informações que eu passei para vocês de simbologia até agora. Então, veja só, a primeira coisa, o mapa precisa ter um título que vai me indicar em relação a que ele está se referindo. Esse mapa aqui, por exemplo, tem um título? Não, ele não tem um título, uma data, nenhuma data que possa me indicar exatamente de quando ele está falando em relação a que ele está falando. Mas a legenda dele está bem explicativa. Ela me diz sobre os principais fluxos migratórios na década de 2000. Então, trata-se de um mapa populacional, migração populacional, saída de população de um lugar para outro, certo? Então, está indicando a população de São Paulo, por exemplo, saindo para Pernambuco, nós temos um fluxo populacional intenso. Veja só a largura dessa seta indicando apenas uma direção, saída de São Paulo para a Paraíba. No caso, se eu for considerar aqui, Amazonas e Pará, eu tenho um fluxo reverso, ida e volta. Tanto pessoas foram para o Amazonas quanto vieram para o Pará, certo? Então, eu tenho indicações de migração da população nos dois sentidos. Então, através da simbologia das setas, através da ponta das setas, através da largura da linha, eu posso determinar o que esse mapa está querendo me dizer. A escala vai nos dizer, então, qual é a distância real que nós estamos percorrendo aqui dessa migração, certo? E vai poder nos dar informações mais precisas de forma real, quando bem interpretada. A classificação temática, que tipo de mapa é esse? Bem, trata-se de um mapa de fluxo. Mas o que é isso? Classificação temática, certo? São as cartas temáticas. Quando nós falamos em cartas temáticas, quer dizer que eu tenho um mapa específico. Ele quer me falar sobre um assunto específico. Ele tem uma característica dominante, uma característica predominante, e ele quer me passar um dado pontual sobre determinado assunto. Veja só, densidade demográfica da bacia do Vale do Itajaí, certo? Eu tenho um mapa do Vale do Itajaí que está me mostrando a densidade demográfica. Então, eu tenho aqui a população, né, que vai de 5 a 454, as áreas vermelhas são as áreas mais populosas que a gente tem. Então, está me indicando exatamente qual é a densidade demográfica dessa região. Tenho um tipo de mapa temático. Agora, veja essa outra carta temática. Ela me fala sobre a mesma região de Itajaí, só que ele está falando sobre a ocupação e o uso do solo dessa área de Itajaí, a área de estudo. Então, aqui no caso, ele está me dizendo que a área rosa é utilizada para agricultura, está me dizendo que a área verde escuro é para floresta, a área verde clara é de reflorestamento. Então, eu tenho um mapa de uma mesma região, mas o intuito dele é me mostrar outro tipo de informação, certo? Isso é a carta temática. Ele quer me mostrar dados específicos sobre determinado assunto. Veja só, aqui nós temos mapas de símbolos pontuais. É um tipo de carta temática. Ele vai utilizar pontos para indicar o que eu quero saber. Nesse caso, um mapa do Brasil indicando onde nós temos shopping centers, certo? Então, nós podemos ver que na região sul existe uma maior concentração de shopping centers e na Amazônia, neste mapa, está indicando apenas um. Gente, vale lembrar que esse mapa
refere-se a 2005. Olha aqui a importância da legenda do mapa. Fonte IPEA 2005, ok? Rede de transporte. Esse mapa indica, através de símbolos lineares nominais, por exemplo, a rede de transporte do Brasil. Trata-se também de um mapa antigo, de 2003, mas eu trouxe para exemplificar para vocês a rede de transporte. Veja só, nós temos rodovias de pista dupla, que são as linhas vermelhas, a ferrovia, que está em verde, nós temos a hidrovia, que está em azul claro. Então, as cores da linha e as linhas, veja só, símbolos lineares, vão indicar, nesse caso, a rede de transporte brasileira, ok? Neste caso, neste outro exemplo de mapa temático, carta temática, eu tenho um mapa corocromático. Veja só, eu estou me referindo à cor cromática. Ele está me indicando, através de vários tons de marrom, qual é a densidade de povoamento brasileira. Vale lembrar, novamente, que eu estou me referindo a um mapa de 2000, tá? Esses dados são antigos, não se liguem aos dados, apenas a imagem, o que ela quer dizer para vocês. Então, nós temos uma região mais populosa, onde nós temos cores marrom escura a vermelho, veja só, maior número de habitantes por quilômetro quadrado, e as regiões mais claras, onde eu tenho menor número de habitantes por quilômetro quadrado. Só de visualizar o mapa, eu consigo tirar essas informações de densidade de povoamento, ok? Aqui eu tenho um mapa de diagramas. O mapa de diagramas, ele tem uma característica interessante. Ele é pontual. Veja, esse mapa refere-se à demanda total de água de uma determinada região, certo? Próxima a Portugal, aqui na região de Portugal. Então, veja só, eu tenho aqui, nessa região aqui, me dizendo qual a demanda de água. Tenho a legenda, que vai me indicar através de cores, a cor verde, o que indica maior demanda, menor demanda, a cor bege, a cor vermelha. Mas aqui, onde eu tenho esse diagrama aqui, ó, ele está me dizendo nessa região qual é a demanda de água, certo? Bem pontual, bem específico. Essa é a característica do mapa diagrama. Bem, recordando o que nós vimos nessa aula, o que nós temos? Nós vimos sobre os elementos de representação, a importância dos símbolos e da interpretação deles para se ler o mapa. Nós vimos a planimetria, que é a leitura do mapa referente à parte plana, que vai nos determinar sobre os elementos físicos ou naturais, vegetação, hidrografia, e os elementos culturais ou artificiais, como população, ferrovias, né? Alguns outros exemplos que nós demos. E a altimetria, a característica dela é a determinação da altitude do relevo, os aspectos ligados diretamente ao relevo, certo? E as cartas temáticas nós vimos que tratam-se de mapas específicos, que vão nos passar características específicas sobre aquela região, ok? Obrigada, pessoal, pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Valeu!